Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, eu quero tratar com os senhores a respeito do devido processo legal, uma das normas fundamentais do processo civil, que está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Corresponde, portanto, a um princípio fundamental, a um direito fundamental, que é consagrado através de uma fórmula tradicional do nosso sistema jurídico, que consagra a seguinte expressão: ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem o devido processo legal. Nós devemos separar a exposição sobre o devido processo legal em basicamente duas considerações. Em primeiro lugar, tratar com os senhores a respeito da cláusula do Due Process of Law. Aspectos, portanto, relacionados à origem dessa garantia fundamental do devido processo legal. E depois veremos as acepções possíveis do devido processo legal, as vertentes possíveis dessa garantia fundamental, para que dessa forma possamos bem compreender esse instituto. Então vamos a ele. Em primeiro lugar, como adiantado, vamos tratar sobre a cláusula do Due Process of Law, que consiste, ao fim e ao cabo, na origem dessa garantia fundamental difundida mundo afora do que nós chamamos de devido processo legal. Me parece que há uma falha na tradução, porque a origem, como eu lhes disse, é Due Process of Law. É perfeitamente possível que a gente possa compreender due por devido ou por modo adequado, eu prefiro, process por processo, desde que se entenda esse processo no sentido de produção, o processo de construção, uma linha de produção, processo fabril. Então, modo adequado de produção. O problema que surge é essa parte final aqui, devido processo legal. Porque of law não significa da lei ou legal.
Devido processo legal é um devido processo que decorre da lei, que respeita a lei, o que é incompatível com o paradigma do pós-positivismo que nós já enfrentamos por aqui. No pós-positivismo, o direito ele não se esgota na lei. O direito, portanto, ele é maior do que a lei. Evidentemente que não se quer dizer com isso que a lei não vale de nada. A lei tem valor jurídico insigne, princípio da legalidade que evoluiu para o princípio da juridicidade, ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ok. Só que há diversos outros componentes no mundo jurídico que integram o direito que não a lei. Se a gente fosse levar ao extremo, o due process of law, traduzido como devido processo legal, desconsideraria as garantias fundamentais plasmadas na Constituição Federal. O devido processo, para ser legal, obedecendo literalmente à lei, prescindiria, portanto, uma análise da Constituição Federal. Veja, o Código de Processo Civil de 73, uma das razões que ele foi revogado e deu ensejo à edição do Código de 2015 foi a sua incompatibilidade com o modelo constitucional de processo civil. Percebeu-se, portanto, a necessidade de se empreender uma reformulação do sistema de processo civil, do diploma base do processo civil. Então, me parece que, ao invés de devido processo legal, o problema maior está nesse aspecto aqui do legal, o modo mais adequado da tradução seria modo adequado de produção do direito. É nesse sentido que me parece que deve ser interpretada a garantia fundamental do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Nós vamos ver que isso vai repercutir, inclusive, nas acepções possíveis do devido processo legal, do assim chamado devido processo legal. Vamos continuar falando devido processo legal, é como consta da Constituição, é como tradicionalmente se refere em sede doutrinária, na praxe forense, jurisprudencial. O que é mais importante é que os senhores façam um filtro. Eu costumo falar com meus alunos, um filtro auricular. Quando a gente ouvir falar devido processo legal, nós devemos interpretar dessa forma aqui, como sendo, portanto, o modo adequado de produção do direito. Pois bem, o juiz, quando exerce jurisdição, quando ele julga, ele está construindo uma norma jurídica, em concreto, que vai valer para as partes, na resolução daquele caso concreto. A sentença, portanto, lato sensu, o exercício da jurisdição, é a construção do direito. Então, nós temos um modo adequado de se construir aquela decisão judicial, o exercício da jurisdição. Mais uma vez, isso vai repercutir nas acepções que nós temos dessa garantia fundamental do devido processo legal. Nós temos uma vertente que é substancial ou material e uma outra vertente que é uma vertente procedimental. Nós falaremos sobre isso. Eu quero, por hora, voltar a um aspecto mais introdutório um pouco, que é relacionado ainda à origem dessa garantia do devido processo legal. Costuma-se referenciar, atribuir a Magna Carta de 1215 a previsão inicial dessa garantia, como nós vimos, do Due Process of Law. Na verdade, inicialmente previu-se a Law of the Land, que evoluiu posteriormente para o Due Process of Law, também muito citado como o Due Process. Bom, vamos entender como é que surgiu, qual foi realmente a origem histórica da positivação, da previsão dessa
garantia, até para que nós possamos chegar àquela afirmação anterior de que isso representa um modo adequado de produção do direito. Vejam bem, isso nos remete à ideia, à história de alguns sujeitos que fazem parte da história. Nós tínhamos um certo rei chamado Henrique, que tinha 2 filhos. Um filho chamado João e um outro filho chamado Ricardo. Ricardo era o filho queridinho do papai, fazia tudo que o papai pedia, era um exímio lutador, que naquela época era um atributo muito importante, estudioso, filho exemplar. Já João era um sujeito que não seguia muito as regras, gostava de esbórnia, gostava de viver a vida adoidado, vamos assim dizer. Por conta disso, Henrique, que era o rei, um sujeito muito sério, e tinha um nome a zelar, vamos assim dizer, ele deserdou João. Então João foi deserdado. Por conta disso que o João veio a ser conhecido na história como João sem terra. João foi deserdado. Por conta disso, ele ficou conhecido como João sem terra. Patrimônio naquela época era basicamente construído pela propriedade de terras. João sem terra, ele foi deserdado pelo pai. Henrique, rei da Inglaterra, veio posteriormente a falecer, a nos faltar. Henrique, em um certo momento, faleceu. Com base nisso, Ricardo assumiu o trono. Ricardo passou a ser o rei da Inglaterra. Ricardo é conhecido na história como Ricardo Coração de Leão. Esse Ricardo aqui é o Ricardo Coração de Leão. Por quê? Como eu lhes disse, Ricardo era um exímio lutador desde sempre. E ele, mesmo sendo rei, ele ia para o fronte, ele ia para a batalha. Ele gostava de lutar, de guerrear. E aí ele ia para a batalha, voltava, ele ia para o campo de batalha, voltava. Ricardo Coração de Leão, valente, guerreiro. Até que um certo dia Ricardo foi e não voltou. E aí Ricardo também veio a falecer. Henrique, seu pai, rei da Inglaterra, morreu. Passou o trono, Henrique era o rei, passou o trono ao Ricardo, porque João foi deserdado. Ricardo veio a falecer e não deixou filho. Ricardo não cheirou prole. Qual é a consequência inerradável disso? Quem veio assumir o trono, a coroa inglesa, foi João. Com o falecimento de Ricardo, o rei da Inglaterra passaria a ser João. Qual o problema político que surgiu aqui? A coroa inglesa, sendo de Henrique, um sujeito com nome, um sujeito sério, zeloso, sendo a coroa de Ricardo, um sujeito sério, zeloso, isso não incomodava a nobreza, não incomodava o clero. Pelo contrário, o clero e a nobreza, que eram detentores também de uma grande parcela de patrimônio, de terras, confiavam nesses sujeitos. Algo muito diferente se passa quando Ricardo está em vias de assumir a coroa inglesa. Quando Ricardo está em vias de assumir a coroa inglesa, essa circunstância aqui, o clero, a igreja, e a nobreza, os abastados, se insurgem contra essa situação. E é nessa perspectiva, nesse contexto histórico, que surge a Magna Carta. Tradicionalmente, a Magna Carta é referenciada, a Magna Carta costuma ser enaltecida como o primeiro diploma escrito a consagrar direitos fundamentais ao homem. Isso é parcialmente verdade. Por que é parcialmente verdade?
É verdade que foi um documento escrito que consagrou direitos fundamentais, limitando o poder do Estado inglês, que naquele momento estava representado, Estado absolutista, monarca, representado na figura, personificado na figura de João, que o clero e a nobreza não confiavam. Então, imposição de limites a João, sem terra, para beneficiar o clero e a nobreza. Então, o que os senhores têm que perceber é que a consagração da Magna Carta não se deu, vamos assim dizer, para a afirmação de direitos fundamentais para todo o povo inglês, para o povão. Tanto é assim que a Magna Carta foi confeccionada na Inglaterra, em tese para os cidadãos ingleses, e ela foi escrita em latim. E a população em geral na Inglaterra não era versada na língua latina. Mas o clero, sim. A nobreza, de igual maneira, sim. Nem João não conhecia o que estava assinando. A Magna Carta tem a redação originária em latim. Então esse é o contexto histórico da edição da Magna Carta. E na Magna Carta nós temos a Law of the Land, o direito da terra. Ou seja, João estava vinculado no exercício do poder, João está vinculado ao direito que sempre existiu na terra. A ideia que é muito cara entre eles lá, common law, Inglaterra, a ideia de costume. Então veja, o clero tinha receio de que a tradição inglesa do chá das 5 deixasse de ser chá das 5. João, boêmio, a pessoa se ele transforma em cervejada das 5, a cachaçada das 5. Não pode. Não pode, tem que respeitar Law of the Land, direito da terra, Inglaterra. Law of the Land. Vejam, não pode transformar as igrejas em prostíbulos. Não pode. Não pode, portanto, fazer o que está ao seu alvedrio, a sua vontade. Isso é uma restrição, portanto, à atuação do João, do Estado, representado na figura de João. O Estado passou a estar limitado à Law of the Land, que evoluiu para o Due Process of Law. Então, o direito, para que passasse a vigorar, para que fosse legítimo, ele deveria ter sido produzido de um modo legítimo, de um modo compatível, ou seja, de um modo que não afrontasse a Law of the Land, que não afrontasse os costumes da terra. É nesse sentido que deve se interpretar o Due Process of Law. É por conta disso, mais uma vez que eu lhes digo, a forma adequada de se afirmar a garantia do devido processo legal, esculpida no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, é nesse sentido aqui, de modo adequado de produção do direito. E não no sentido literal, de que um processo, para ser devido, tem que se respeitar literalmente a lei, ordenamento legal, infraconstitucional. Evidentemente que não é isso, como destacamos aqui nessa parte do vídeo. Tá bom? Bom, essa foi, portanto, uma primeira consideração a respeito da origem da garantia do devido processo legal. Vamos deixar, portanto, para um próximo vídeo. Nós já vimos aqui, portanto, com os senhores a origem do devido processo legal. Vamos deixar para o próximo vídeo a ideia das acepções possíveis da garantia do devido processo legal, na interpretação que eu já apresentei aos senhores. Tá certo? Bom, então é isso. Vamos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.